Olá, eu sou a Cláudia Fabiana Jesus, formação em psicologia e psicanálise lacaniana. O tema aí que a gente vai poder pensar diz respeito à questão do medo da morte. Neste momento, né, que estamos vivendo, essa questão da pandemia, ela traz isso de alguma forma, pode ser até um pouco latente, essa questão do medo de morrer, né? Este é um assunto que, de forma geral, ele não é muito debatido, ele é um assunto tabu, ele é um assunto que tem a ver com uma intimidade do sujeito em que ele é difícil ele compartilhar sobre esse tema, né? Falar da morte. Mas falar da morte também é falar do viver, né? Tirando esse contexto atual, na escuta clínica, há anos, a gente escuta muito esses medos de morrer, né? Tem o sentimento de desamparo, tem muita gente que tem tanto medo de morrer e aí não vive. Ela está presa às vezes a uma pulsão de morte e a vida dela gira em torno, né, dessa questão da morte, né? Então é um ponto para se pensar. Mas é algo que a gente pode tirar disso que tem a ver, se você tem tanto medo da morte, como que você está vivendo a sua vida? Tem gente que tem tanto medo da morte que não vive. Tem pessoas que refletem sobre a morte e o quanto ela é inerente à existência humana, e aí sim a pessoa ela dá um valor para a vida tão grande e ela realmente está inteira na vida, né? Ela vive a vida com uma intensidade que vale a pena, né? Então é algo para a gente pensar. Ainda mais nesse momento atual que a gente se depara com os nossos medos. E isso eu não estou escutando que é tão falado assim, não é tão dividido isso. As pessoas ainda têm medo de falar da questão da morte. Então, essa leitura ela tem a ver com recorte, porque a gente pode pensar esse tema sobre vários aspectos, mas aqui é no sentido da gente pensar. Tem muita pessoa que vive fisicamente, né? Tem a sua rotina e de alguma forma emocionalmente ela já está morta, porque é uma pessoa que não traz uma vivacidade dela, ela reproduz papéis sociais, ela vive de uma forma roboticamente, ela vive e faz o que tem que fazer. E muitas vezes algumas pessoas vivem por obrigação. Elas há muito tempo estão longe de sentir a vida e sentir graça e ter os desejos de viver e estar aberta à aventura da vida. Então é algo para se pensar. Você tem mais medo da morte ou você tem medo da vida? Muitas pessoas têm medo de viver, porque viver é se arriscar. Então, é um paradoxo, mas pensar na morte é pensar na vida e que você possa aí, de alguma forma, parar e refletir como você tem vivido a sua vida, né? Muitas vezes, se você tem vivido ela com a sua capacidade, a sua singularidade, né? Se você está entregue, se você é presente na sua vida, se você tem uma boa relação com a vida, você sabe que a morte existe e por isso que você vive a vida numa condição de entrega, né, com uma flexibilidade e um bom relacionamento com o seu existir. Que você possa pensar, sim, sobre a questão da morte, do morrer de formas simbólicas em diferentes fases da nossa vida, mas que você possa estar mais entregue na vida do que na morte. Que você possa viver aí a sua vida com uma intensidade que vale a pena.